Abra vossas Bíblias lá em Gênesis. Gênesis. Seis, do 5 ao 8. A gente vai em outras partes de Gênesis também. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 5, 6, 5. E viu o Senhor a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos dos seus corações era só má continuamente. Não é isso que está dizendo a palavra do Senhor? Primeiro essa parte. Quando a gente vai falar sobre esse capítulo, eu queria fazer uma pergunta antes disso aí. De que lado eu estou? Ouça bem, de que lado eu estou e quem eu estou levando comigo? Porque quando a gente vê esse versículo, isso aí disse de uma construção de uma arca. E nessa arca, Deus viu que o coração do homem estava corrompido, o pensamento do homem estava desconectado com Deus, a maldade do homem tinha prevalecido nos seus próprios preceitos e iniquidades. Mas mesmo dentro dessa maldade, diga assim: Deus me achou. Por que eu estou falando isso? Idealize, transfira aquela época para os dias atuais. Tem diferença? Não. A mesma maldade que impregnou na época de Gênesis, no livro de Gênesis 6, no capítulo 6 de Noé, é a mesma maldade dos dias atuais. Só mudou os conceitos e a forma de agir. Mas mesmo diante dessa perseguição, dessa maldade, Deus nos achou. Por que Deus nos achou? Porque existe um jargão muito simples e eficaz: Jesus está voltando. E por Ele estar voltando, Ele olhou em nós algo de especial, de lindo, que nos capacitará e continua nos capacitando de levar a mensagem do reino aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Por mais que não ouçam, eles pensam que não estão ouvindo, porque eles estão ouvindo. Por mais que rejeite, eles pensam que vão rejeitar, mas não vai. Porque quando você planta a semente num coração, só quem tem o poder de decidir se essa semente vai crescer ou não é o Espírito Santo de Deus. As expectativas do homem é ao contrário das perspectivas de Deus. Eu posso olhar para uma pessoa e pregar o Evangelho e ela me rejeitar, mas mal sabe ela que a semente que foi plantada não foi eu que plantei, foi uma pessoa maior do que a minha pessoa. Eu sou simplesmente um canal. Nós como igreja somos simplesmente um canal agenciador do reino de Deus. Então, por isso que eu perguntei: de que lado eu estou e quem eu estou levando comigo? Porque naquela época de Noé tinha dois lados. Noé poderia se juntar com aquela multidão contaminada, ou ele poderia construir a arca. Irmão, Noé não construiu a arca sozinho. Ele construiu a arca a mando de Deus e com a sua família. Família é um projeto de Deus, irmãos. A idealização de Deus é ter uma família. Ah, mas não é só o cônjuge, que as pessoas pensam que quando fala família é só o cônjuge, não. Quem tem primo aí? Prima? Irmão? Primo distante?
Sabe qual é o primo distante, né? Tem um primo próximo e o distante. É aquele que arruma tanta confusão que você quer que ele fique distante, mas é sua família. É uma pessoa importante para Deus. Por isso que eu fiz uma pergunta: de que lado eu estou e quem estou levando comigo? Eu não posso entrar no reino de Deus sozinho. Eu não posso ser salvo e achar que a salvação basta só em mim. Não. A importância da salvação é você sair daqui e procurar alguém dos seus. Irmãos, a gente fala tanto para os outros do reino de Deus, não é verdade? Se eu chego aqui, saio na rua e encontro um mendigo, alguém já falou que te ama hoje? Se eu chego ali na pastelaria, Alguém já falou que te ama hoje? coisa linda, né? A gente chegar aí, o povo. Agora a pergunta que não quer calar: e para nossa família? Estamos pregando o Evangelho? Porque o Evangelho, ele tem que ser pregado para quem nos confronta. Não é para quem é fácil. Porque quem me confronta não é o mendigo, não é a prostituta, não é o travesti. Quem me confronta é quem me conhece todos os dias. E não existe pessoas melhores de me conhecer do que a minha família. É muito fácil pregar para quem está na rua, mas e os nossos? Nós estamos levando o Evangelho para a nossa família? Amém ou não amém? Se você está, aleluia, porque você não está fazendo acepção. Porque o reino de Deus não é só para aqueles que estão em torno da gente, é para aqueles que vivem conosco. Aqueles que estão longe de nós, longe de Deus e mais longe ainda porque nós não apresentamos Deus a eles. Por isso que eu falei, vou repetir de novo: de que lado eu estou e quem eu estou levando comigo. Vocês entenderam? De que lado eu estou e quem eu estou levando comigo. Eu estou do lado de Deus e estou levando a minha família comigo? Ou estou do lado de Deus e não querendo levar a minha família? Jesus está voltando, irmão. E tem determinadas coisas simples que são deslizes para Deus, que são muito importantes e prejudicial para a nossa vida espiritual. Vamos continuar. Gênesis 6, 11 a 14. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Vamos lá. 12, aliás. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido e os seus caminhos sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os disparei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de Jepe, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Vamos lá. Agora pula para o 6:21. Leva contigo toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. A eles é quem? Responde. A eles é quem? Família. A eles, não os que estão de fora. A eles é os que você vai levar para dentro da arca. Não adianta você levar só quem está fora da arca. Você representa a arca de Deus nessa terra. E nós representamos a arca de Deus nessa terra. E a minha obrigação é levar a minha família para a arca. A minha obrigação é levar a minha família para a arca. Vamos lá, continua. 22.
Assim fez Noé conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Tudo. Ele não fez pela metade. Assim fez Noé a tudo que Deus lhe mandou, e assim o fez. Ele construiu a arca, ele apregoou o evangelho fora da arca e fez o que Deus mandou fazer, levar a sua família dentro da arca. Família é um projeto de Deus, irmão. E ela não pode ficar fora do reino. Se ela não quiser, amém. Eu não estou dizendo que você não deixou de falar, mas você, enquanto estiver vivo, eu vou te dizer uma coisa que talvez você não vai gostar. Enquanto estivermos vivos, infelizmente, nós temos que perseverar por essa alma que está dentro da sua família. Se tiver de perdoar, perdoe. Se tiver de chorar junto, chore. Mas você tem que ser chatonildo com relação aos seus parentes. O reino de Deus, ele está aí sobre nós. Mas às vezes nós não conquistamos muito mais além, porque nós deixamos parte da nossa família fora dele. E achamos justificativa para dar. Não tem justificativa. Tem justificativa para pregar o evangelho para um perdido? Para não pregar? Tem alguma justificativa? Hoje eu não vou pregar para o bêbado. Hoje eu não vou pregar para o cara que me perseguiu. Tem uma justificativa para falar isso? A Bíblia fala: ide, pregai o evangelho a toda. O primo que faz parte da minha família, que briga comigo todos os dias, ou não quer nem saber de mim, ele não é uma criatura? Nós não, nós somos filhos, mas ele não é uma criatura? Então ele tem que ser ministrado. Ali, ó, se não for pela palavra, é pela oração. Se não for pela palavra, é pelo um abraço, pelo estilo de vida, pelo aquilo que você representa no reino. Amém ou não amém? Vamos lá. Olha o que diz em Mateus 24:37. Coloca aí. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Imagina se Noé deixasse a sua família fora do barco. Como é que seria? Pense num parente seu aí, a qual você ainda não falou do reino para ele. Jesus está voltando, irmãos. E quando eu não prego o evangelho para alguém da minha família, eu estou fazendo acepção a uma vida. Ah, mas ele não me suporta, não tem problema. Quem é o cristão? Quem é o crente? É ele ou você? Ah, ele me persegue. Quem é o crente? Ah, ele não gosta de mim. Quem é o crente? Quem gostava de Jesus? Me responde aí. Na época de Jesus, quem amava ele? Até os próprios discípulos, na hora que o bicho pegou, fez o quê? Perna para que te quer. Mas tem um problema. Quando eles receberam o Espírito Santo de Deus, aí ele falou assim, eles não falaram perna para que te quer, ele falou assim, perna para cima deles. Eles largaram tudo e falaram: agora eu vou atrás. Vou atrás de quem? Dos meus irmãos. Eles não eram judeus? Eles faziam parte de uma família, mas uma família que conhecia o quê? O sistema judaico. Quando eles se converteram, ele falou: agora vocês, meus irmãos, que estão me perseguindo, ó, existe um Deus que salva, que cura, que faz milagre. Mas para isso eles tiveram que tomar uma posição. Irmão, Jesus está voltando. Nesse contexto, vamos aprender 3 representações lidas nesse texto.
Noé representa a nós mesmos. Noé, a pessoa de Noé, o caráter de Noé, somos nós. Abre lá em Hebreus 11:7. Hebreus 11:7. Pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Agora hoje, pela fé, nós somos devidamente avisados das coisas que irão. Já veio? Não é verdade? Vamos lá. Temeu e para a salvação da sua família preparou uma arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, sendo zoado, escarnecido. Quantas pessoas nos escarnecem hoje em dia, irmão, quando nós vamos falar do reino de Deus? Muitas pessoas, mesmo dentro da nossa família. Mas pela fé, você tem que olhar para aquele seu parente. Ele pode ser do candomblé, da umbanda, da quimbanda, fazer despacho, seja lá o que for. Mas pela fé, você tem que apregoar a justiça de Deus na vida dele. Diga assim: eu sou a representação da arca da aliança nesse plano terreno e nesse tempo presente. Quer ser isso? Você não vai precisar mais construir uma arca. Você é a arca. Você é o corpo de Cristo em movimento. Daqui a pouco as luzes vão se apagar. Nós iremos embora. A igreja vai ficar aqui, mas nós iremos nos movimentar. E nesse movimento que nós iremos sair daqui para a nossa casa, para o ambiente onde nós moramos, nós temos que ser pregoeiros da justiça. Porque a gente vai encontrar várias pessoas no meio do caminho, mas o finalizador vai ser no meio da nossa parente ou não? Mais cedo ou mais tarde, o finalizador vai ser no meio da nossa parentela. E nós temos a obrigação de pregar para aqueles que fazem parte da nossa família. Não é verdade? Então Noé é uma representação, uma tipologia minha, do levita, do pastor Abel. Nós somos essa pessoa que no passado pregou para os que estavam fora, mas não deixou de levar os que estavam com ele. Nós não podemos levar só quem está fora, irmãos. Nós temos que levar os nossos também. Se eles não quiserem, amém. Mas você tem que perseverar até o último dia. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Eu não sei qual vai ser o amanhecer dessa pessoa, dessa família, dessa pessoa que faz parte da sua família. Mas um dia ela vai chegar. Olha o que o apóstolo Pedro fala em 2 Pedro 2,5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé foi o primeiro evangelista. Ele evangelizou aqueles que estavam do lado de fora, que não acreditavam no dilúvio, e por isso pagaram um preço muito grande. E o estilo de vida que ele tinha, fazendo uma coisa inimaginável, porque no meio de um ambiente que não tinha o mar,
não tinha água o suficiente para erguer uma arca. Ele falar para aquele povo iníquo que Deus ia construir uma arca, e ele construindo. Imagina as pessoas. Imagina se eu pego aqui em Senador Camará e começo a construir uma arca. O cara tá maluco. Para que uma arca? Mas ele fez. Ele cumpriu cabalmente o chamado que lhe é devido. E eu vou dizer para vocês, esse chamado não é um chamado específico, é um chamado para todos. Todos que estão nesse ambiente agora, inclusive eu, tenho a obrigação e a responsabilidade de levar a mensagem. Eu estou insistindo para os nossos familiares. Se você leva, dê um glória a Deus, diga amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas se você ainda não leva para uma pessoa da sua família, repense, reflita. Ah, mas ela tem um coração de dura cerviz. Não importa. Ela tem que ouvir o Evangelho da sua boca, do fundo do seu coração. Se ela vai se converter ou não, isso é a obra redentora do Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que levar. A pergunta que não quer calar: o que estamos fazendo com as afirmações que recebemos da palavra de Deus? O que eu estou fazendo com aquilo que eu recebo aqui? Estou guardando numa caixinha para qualquer dia desse eu falar? Ou estou exalando todo o ensinamento que eu aprendo no altar? Porque louvar é bom, orar também é maravilhosamente bem. Mas se não praticar o que você louva nem o que você ora, é como Paulo fala, símbolo que retina, lata de Coca-Cola vazia, até na mão você aperta, dá para ouvir o barulho. Copo descartável. Tem cristão que é copo descartável, você aperta só faz barulho, porque nem água para dar tem. Por quê? Porque não exala aquilo que a palavra de Deus manda ele exalar. Eu sei que talvez vocês poderiam estar ouvindo uma outra mensagem melhor, mas foi essa que Deus me deu, para que possamos refletir de que forma nós estamos nos comportando. Porque se eu chegar ao ponto diante, graças a Deus, ninguém da minha família até agora me rejeitou com relação àquilo que eu vivo e que eu apresento para eles. Um dia eu posso, não é rejeitar a nível de falar não que isso aconteceu, estou dizendo assim, não, ele tem responsabilidade, ele cumpre com seus compromissos, ele faz aquilo que ele cumpre. A gente às vezes ganha alguém da nossa família, não é no muito falar, é no exemplo de vida que eu tenho diante deles. Paulo fala que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunho. Não é o mundo não. Não é o mundo não. O mundo é o contrário. Nós somos cercados por uma grande multidão de perseguidores. É o mundo. O mundo nos persegue. Graças a Deus por isso. Porque no dia que ele parar, eu vou falar assim, o que eu estou fazendo aqui? No dia que o mundo parar de perseguir o cristianismo, eu não quero mais estar aqui. Já quero estar lá no céu, porque aqui já está tudo certinho para que o anticristo. Mas Paulo fala que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhos. Sabe quem são? Nossa família. Quer ver se realmente nós estamos vivendo o reino? Vê como a sua família está te olhando. De que forma ela está te avaliando. De que forma ela está vendo o seu comportamento em casa, aonde quer que você está. Aí você vai ver de que forma eu estou caminhando no reino. Porque quem não me conhece vai falar assim, caramba, o
O homem prega, louva, faz o céu descer, mas para quem me conhece vai falar assim: lá sim, em casa não. Lá sim, no ambiente onde eu estou, numa festa, não. Então, cuidado. A sua família diz muito a seu respeito. Não é nós que diremos muito ao respeito da nossa... A família diz muito ao nosso respeito, quem nós somos. Porque o que eu sou em casa, sou aqui. Aí, faça uma avaliação. O reflexo daquilo que eu sou nos meus familiares é o reflexo que eu tenho que ser aqui. E vice-versa. Eu não posso modificar isso. Amém? Vamos lá. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9,16. Porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me vangloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim é quando quem já andou na rua assim e do nada um caixote com um preguinho para cima e você ai, essa dor que ele está falando. Ai de mim se eu não pregar o quê? Anunciar. Para quem? Irmãos, hoje eu não estou falando sobre as pessoas de fora, não. Estou falando das pessoas que você tem que levar para dentro da arca da sua família que estão fora. Ai de mim se eu não apregoar o Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar as boas novas para o meu primo distante. Como eu falei, aquele que eu não quero nem ver. Que o ditado lá de fora, primo distante, é aquele que eu não quero nem estar próximo, de tão chato que ele é. Meu pai bebeu durante 52 anos. 52 anos, eu saía com a minha mãe, meu pai trabalhava à noite, saía bonde de dentro de casa, chegava no outro dia bêbado, entrava em casa, minha mãe já estava com tudo pronto. Quando a gente ia sentar na mesa para almoçar, ele falava assim: vocês dois não, imundo, fiquem do lado de fora. Filho único, tá? Aí ele comia, aí ia lá fora, pegava uma pá, colocava pedra no feijão, areia no arroz e falava assim: vem cá, seus dois porcos, pode comer agora. 23 anos da minha vida foi assim. Eu e minha mãe. Para a gente não arrumar conflito dentro de casa e com medo de apanhar e ser expulso de casa, minha mãe saía meio-dia comigo no Sampaio. A gente pegava o Deodoro e ia até a Central do Brasil. Pegava o Japeri e ia até Japeri. Descia de Japeri, Central do Brasil. Chegava em Central do Brasil, pegava o Santa Cruz. De Santa Cruz a Santa Cruz. De Santa Cruz a Central do Brasil. Pegava o Deodoro, dava mais ou menos 7 horas da noite, para a gente voltar para casa, para não apanhar, para minha mãe não ser agredida. Mas quer saber o bom da história? Eu nunca deixei de o amá-lo. Nunca odiei meu pai, por mais que ele fez essa atrocidade. Quer saber o melhor da história? Quando eu me converti, a primeira pessoa que eu preguei o Evangelho foi para quem? Para o meu pai. Porque eu entendi que a arca não era só para mim. Eu entendi que a salvação não era só para mim. Fui lá em Timbaúba de Mocós, Recife. Cheguei lá, ele estava lá já debilitado. Cheguei e falei: seu José Mendonça,
Eu quero te apresentar uma pessoa que me apresentar e eu vou falar para você, essa pessoa, ela é a pessoa mais importante da sua vida. Aí ele, quem? Eu falei assim, ele é o caminho e as lágrimas descendo. Ele é a verdade e as minhas lágrimas descendo. Ele é a vida e as minhas lágrimas descendo. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aí minha mãe estava lá no canto. Ela falou assim, eu quero receber esse Deus maravilhoso. Aí ela se converteu. Meu pai ainda não. Aí minha mãe morreu. Aí ele me chamou de novo. Eu fui lá em Timbaúba de Mocós. Aí eu falei assim, já conheceu? Aí ele, quem? Eu sou a verdade, sou o caminho, a mesma palavra. Aí ele já estava quase no leito. Aí ele falou assim, meu filho, eu fiz tanta coisa ruim com você, né? Eu falei, não, pai. Pelo contrário, o Senhor forjou o homem que eu sou hoje. Sabe por quê, irmãos? As tapas, as perseguições, as injúrias, as acepções, as coisas que vêm de encontro a você, não é para te desanimar, é para te forjar, para mostrar o quanto que você é forte em Deus. Aí ele chorou. Aí ele falou, meu filho, você me perdoa? Eu falei assim, eu nunca te odiei. Mesmo com tudo aquilo que eu fiz contigo, botei arma na tua cara, dei tiro pro alto. Aí ele começou a falar. Só que com cada frase que ele falava, as lágrimas dele desciam. Aí eu falei, o senhor já falou, pai? Já. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele o quê? Eu falei, ele está no meio de nós aqui, ouvindo tudo que o senhor falou. O senhor quer receber esse Jesus como o Senhor e o seu Salvador? Ele falou, eu quero, meu filho. Aí ele recebeu. Aí assim que ele recebeu, eu fiquei mais 15 dias lá. Aí eu falei, pai, mas tem algumas coisas que o senhor tem que fazer após receber. Ele o quê? Vamos na igreja. Aí levei minha mãe, meu pai, aí um primo meu também foi, o outro primo de curioso foi, o outro também, estão tudo aí no Rio. Posso falar? 16 parentes meus se converteram em um dia numa igreja batista. Não porque eu me vangloriei, mas porque ai de mim se eu não anunciar o evangelho para os meus parentes, irmãos. Nalva, Geneilda, se eu for contar os nomes deles, estão tudo no Rio hoje, tudo evangélico. Filho pastor, filho evangelista, tudo se converteram lá no Nordeste, com a conversão da minha mãe e do meu pai, porque eu não o odiei. Sabe por quê? Paulo fala que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, irmãos. Não é contra essa criatura maravilhosa que Deus forjou e ela não compreende o que está fazendo com você. A nossa luta é contra o inimigo que está forjando ele contra nós. É o inimigo das nossas almas. Então Noé é uma representação nossa nos dias atuais. Assim como foi no dia de Noé, será nos dias de hoje. O problema é que nós estamos nos prostrando, ou nos limitando, ou estamos dando péssimo testemunho dentro de... Aí eu não sei, porque eu não sou onipotente, né, pastor Abel? Eu não posso estar lá na minha casa. Às vezes eu posso aqui ser um crente pavão, bonito com o corpo e o pé feio. Bota no Google aí.
Pavão tem um pé muito feio, meu. A vestimenta do pavão é bonita, mas o pé é feio. Às vezes aqui eu tenho uma... Oi? Então passa a olhar. Bota no Google aí, se alguém procurar. É lindo o pavão, não é? Várias cores, reluzente, mas olha o pé. Às vezes eu faço o seguinte. Eu venho da minha casa e chego aqui, eu abro a beleza. Prego, canto, faço minha parte ministerial. Todo mundo, uau. Mas a minha caminhada no meio dos meus está horrível. Então, irmãos, ai de mim se eu não apregoar o Evangelho. Permite, pastor? Quando eu me converti, aqui no Rio. Eu vim para cá e me converti aqui. Aí fui para lá, para o Nordeste. Quando eu cheguei lá, aí tem um tio. Minha família inteira era católica, apostólica de Roma. Aí eu tenho um tio que ele tinha um problema sério, né? E ele, sei lá, me tinha como uma filha. Aí quando ele soube que eu tinha me convertido, ele foi lá com a foice. A foice desse tamanho assim. Aí ele me chamou na porta. Aí eu fui ver meu tio, né? Aí estava com a foice desse tamanho assim. Aí, ô tio, tudo bem? Benção, tio. Deus te abençoe. Eu vim aqui para te matar. Falei, por quê, tio? Porque você virou crente. E parente meu não vira crente. Eu falei, o senhor pode até matar. O senhor vai matar só o meu corpo. Porque a minha alma já está nas mãos de Deus. Aí ficou me olhando. Aí quando foi em setembro agora, eu fui lá para o Nordeste de novo. E então eu preguei o Evangelho para esse meu tio. E ele aceitou Jesus. Glória a Deus. Aplauda Jesus, né? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Para encerrar, João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará o quê? Pastagem. Jesus é a arca. Nós somos a porta dessa arca. Eu tenho que abrir a porta da arca para que essas pessoas entrem. E na transformação, porque a arca foi uma transformação. A arca representa o arrebatamento da igreja. Pode ver que saiu de um mundo de violência e encontrou um ambiente de paz. Porque depois de um determinado tempo ela ancorou e as portas se abriram. E quem estava dentro da arca? Noé e sua. Nós somos a família de Cristo. Um dia nós iremos ser arrebatados deste lugar. E nós iremos chegar na grande Canaã, que é a nova Jerusalém celestial. Mas sozinhos? Não. Com várias pessoas em torno da gente, senador Camará, Padre Miguel, Penha, porque existem muitas pessoas, patrão, primo, patrão, empresário, sim, mas a minha família também. Então que você possa fazer uma reflexão. Não estou aqui e nem quero apontar o dedo para ninguém, mas faça uma reflexão. Se você tem alguém da sua família que você ainda não apregoou o Evangelho,
ore. Primeiro, ore. Segundo, peça direcionamento do Espírito Santo. Mas não perca a oportunidade. Sabe por quê? Eu vou falar por quê. Encerrei aqui, pastor Abel. Ezequiel 33, 7 a 9. Ezequiel 33, 7. Vamos lá. A ti, pois, filho do homem, te constituí por Então, vou fazer assim, ó. A ti, pois, filhos de Deus, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, ou seja, sobre a sua família. Ele está dizendo assim: a ti, filho do homem, te constituí atalaia sobre a sua família, porque a casa de Israel é a família dele, não é verdade? Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Vai lá. É até quando que eu falei? Até o 9. 8. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falarás, para dissuadir, é que eu estou com a língua um pouco, dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua. Pense bem a sua família. Não se vanglorie porque você está evangelizando para o pessoal aí de fora, não. Porque se você não pregou também para a sua família, naquele grande dia, Jesus vai falar assim: ó, não vos conheço porque você não pregou para o primo distante. Vou botar o primo distante que eu sei o nome dos meus primos. Vamos lá, 8, né? 9. Mas se advertires o ímpio no seu caminho para que dele se converter, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu. Por isso que eu peguei Ezequiel, porque eu não estou apontando o dedo para ninguém. É uma faca de dois gumes. Se você negou o evangelho para um seu parente, porque ele falou, filho do homem em Israel, você vai passar pelo estreito naquele grande dia. Porém, se você falou e ele morreu ouvindo o que você falou, irmão, pode ir para casa hoje dormindo, que se Jesus voltar agora, você está tranquilo no livro do Registro, que existe o livro do Registro, né? Então, irmão, pastor Abel, é só uma palavra de reflexão. Pense, repense, mas não perca a oportunidade de levar esse evangelho maravilhoso para aqueles que precisam ouvir a mensagem da parte da sua família. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar. A palavra dele que é digno de honra e glória. Pastor Abel.